Bom, apesar de ser, eu diria que esse tópico tem bastante trabalho braçal, porque tem cálculo de integral. Só que, ao mesmo tempo, é bastante conceitual. Tem certos conceitos, nós vamos ver vários conceitos, que são conceitos delicados e que vocês devem prestar atenção, porque se errar o conceito, vocês vão errar tudo. Por exemplo, um erro de sinal aqui, nesse tipo de tópico, não quer dizer que você errou numa continha. Você errou no conceito. É outra coisa. Eu estou avisando, entendeu? Não adianta vocês virem e falar, não, errei só no sinal. Errou quase tudo. Entendeu? Então é importante os conceitos. Tá certo? Antes de começar exatamente nas integrais, vamos supor que eu tenho o seguinte. Eu tenho uma superfície aqui. Eu vou desenhar um plano, mas podia ser qualquer coisa, tá bom? Porque plano eu sei desenhar. Então, vamos supor que é o seguinte, eu tenho um plano em uma certa região do espaço, tá? E eu tenho um fluido deslocando através desse plano. Ele passa através desse plano, certo? Fluido. E eu afirmo para vocês que, por exemplo, olha, a vazão desse fluido através desse plano é um certo número, eu dou esse número. Então eu pergunto para vocês, essa informação é completa ou não? Falta direção. Vocês estão chamando de direção, tá certo? Então, o que a gente vai ter que conceituar agora é associar a superfície do espaço uma certa que, em vez de chamar de direção, nós vamos chamar orientação. Certo? Então, por exemplo, plano é a coisa mais simples de você visualizar. Aqui, vamos supor que você tem um ponto do plano, se você fixar no vetor normal aqui, então você já está, de certo modo, fixando uma certa direção. Ou, pelo menos, um lado do plano. Certo? Se você fixar uma normal desse tipo aqui, você vai poder dizer, se você ler o número que vai dar a integral, ou da vazão, você vai poder saber se o fluido está andando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, esse é o conceito bastante, depois vocês vão ver, bastante delicado, porque nós vamos associar isso a superfícies quaisquer. Ao bordo da superfície também vai ter uma certa orientação. Então, são conceitos que vão ficar todos relacionados, certo? Então, só para fixar as ideias, nós vamos começar a falar, então. Então, vou simplesmente fazer um pequeno comentário aqui, tá? Para a interpretação de algumas grandezas físicas, é necessário
Por exemplo, algumas grandezas físicas que eu estou dizendo aqui, isso pode ser vazão, né? Fluxo, fluxo de calor, campo magnético, um monte de coisa, certo? Então, para interpretar certas grandezas físicas, nós vamos ter que... É necessário distinguir os lados de uma superfície. Normalmente, uma superfície, por exemplo, você pega um plano, você pode dizer, de maneira bastante, vamos dizer assim, intuitiva, que tem dois lados, certo? Tem dois lados. Então, nós vamos distinguir esses dois lados matematicamente. Então, agora vamos dizer o seguinte, seja S uma superfície parametrizada, tá certo? Nós temos a parametrização, temos o domínio, certo? Isso aqui a gente imagina como sendo a imagem, que é a imagem ou o conjunto geométrico. Então, vamos supor uma superfície regular. Tá? Então, nós temos a seguinte definição. Uma superfície é chamada superfície regular. Tá? Orientável. Então, nós vamos definir o que significa orientável. Então, uma superfície regular é chamada orientável quando for possível definir um campo de vetores unitários e ortogonais a S, de maneira contínua sobre S. Então, olha, uma superfície regular é chamada orientável quando for possível definir vetores unitários e normais a S, em cada ponto de S, de maneira contínua, que não tenha... os vetores normais não variem tanto em proximidade, tá certo? De um ponto. Por exemplo, vamos pensar isso daqui seria dois planos intersectando em uma reta, certo? Isso é uma superfície. É uma superfície regular? Não vai ser, não é uma superfície regular, certo? Mas acontece o seguinte, o que significaria uma descontinuidade no campo de vetores? Por exemplo, vamos supor que aqui eu associo o seguinte vetor normal, certo? Se você olhar esse ponto da aresta, como fazendo parte
desse plano superior aqui, então a normal nele vai ser assim. Certo? Agora, se você olhar esse ponto, de fato, pertence a outro plano, como é que vai ser a normal? Vai ser assim. Ou seja, em situações desse tipo, é impossível definir um campo de vetores contínuo, porque ele dá um pulo aqui, certo? Não varia continuamente. Então, nas superfícies regulares, a gente consegue definir campos que são campos de vetores que são de maneira contínua. Agora, isso não vai impedir que a gente faça cálculo em cima de superfícies que não são regulares, mas que são regulares por parte. Por quê? Todas as nossas contas envolvem integrais. Se você olhar a contribuição das integrais em uma aresta, uma integral dupla, quanto é? É zero. Então, isso não vai impedir que a gente faça essas contas, certo? Então, nós vamos pensar, por exemplo, um cubo, né? Um cubo, nós vamos pensar como uma superfície que é superfície regular por partes, mas eu posso orientar ela. Tá? Cada face vai ter uma orientação, certo? E todas as contas que nós vamos fazer aqui vai ser possível fazer no cubo também, certo? E é uma superfície que não é regular, certo? Regular por parte, certo? Bom, então, dizer que é orientável significa que existe associado a cada ponto da superfície um vetor normal, certo? Então aqui eu vou fazer uma observação já. Vamos supor que S, X de U é uma superfície regular de classe C1. Classe C1. Então vamos supor que essa superfície é regular. Em geral, quando a gente fala regular, já é C1. Eu estou insistindo que é C1. Eu pergunto, como é que vocês podem definir um campo de vetores ortogonais e unitários sobre S? Basta pegar o produto vetorial. Tá certo? Então, olha, se S é uma superfície regular de classe C1, a aplicação que leva o ponto, vamos dizer assim, UV, pertencente ao domínio U, que leva no ponto X de UV. E aqui, que vetor que entra aqui? Aqui entra o produto fundamental, XU, vetor XV, calculado no ponto UV, tá certo? Dividido pela norma, XU, vetor XV, no ponto UV. Então, isso daqui é um campo de vetores. Eu estou associando. Você tem o U aqui e tem a superfície. Então, a cada ponto daqui, eu vou em um ponto aqui e aqui fica definido o vetor normal. Certo? XU, vetor XV, dividido pela norma. Então, observe que se você tiver uma parametrização, é fácil construir um campo de vetores unitários e normais à superfície S. A questão é
que nem sempre existe. Tá certo? Então, a gente precisa ter certeza que ela é orientável. Se for orientável, então existe. Certo? Essa é a primeira observação. Vamos pôr assim. Segunda observação, vamos supor que a superfície é orientável. Aplicação. Obrigado, hein? Define um campo de vetores unitários normais. Tá? Então, esse campo de vetores, normalmente nós já temos quando você tiver, quando se for dada uma parametrização. Certo? É claro, tem que checar se ela é orientável. Outra observação, eu pergunto, se você tem uma superfície orientável, de quantas maneiras você pode... quantos campos de vetores você tem? Tem 2. Por quê? Você vai ter esse vetor aqui e vai ter o outro vetor. E com certeza não vai ter mais ninguém. Então, toda superfície orientável admite 2 campos de vetores unitários e normais. Está claro? Então, toda superfície orientável admite 2 campos de vetores unitários e normais. Vamos dar um exemplo. Vamos tomar uma esfera de raio R só. Então ela é assim, x, y, z no R3, tá? x2 mais y2 mais z2 igual a r quadrado. Tá? Vamos tomar, por exemplo, outro aqui. Vamos tomar um plano, por exemplo. Vamos supor que S é o plano x mais y mais z igual a 1. S é o plano x mais y mais z igual a 1. No exemplo 1, como é que você pode indicar as normais? Como é que são as normais? Como é que é a aplicação que me dá o campo de vetores unitários e normais? Como? Mas na esfera, será que precisa? Porque você já conhece a direção radial, não é? Então, por exemplo, na esfera, você associa ao ponto x, y, z. Isso aqui é ponto, hein? Olha, eu vou olhar com o ponto e vetor ao mesmo tempo. Isso aqui é ponto. Você associa que vetor
Isso daqui pertence à esfera, tá? Vamos chamar assim, P pertencente à esfera, ao S, tá? Então eu pergunto, qual vai ser a aplicação? Ela vai associar ao ponto P que vetor? Não, P agora é ponto, então vamos usar outra anotação. P aqui para nós é ponto. Estou pegando um ponto da superfície. Então, qual é o normal que está associado a esse ponto e que satisfaz a condição de ser um vetor unitário e normal? Agora vamos escrever em termos da terna. Vamos? Isso aqui seria ou não? Então, porque levando ao quadrado, né, a norma desse vetor aqui, quanto é? Não, de tudo. É 1. Então, é um vetor unitário e tem norma, é unitário e é ortogonal à superfície. Em que ponto? No ponto x, y, z. Tá certo? Não é difícil de ver isso, não. Você tem a esfera, você pega um ponto aqui, certo? Aí você tem o raio. Esse ponto aqui é x, y, z. Você vai ter esse vetor que tem a direção radial. Só que ele deve ser unitário, então divide pela norma. Certo? A outra, essa é uma normal. Tá certo? A outra normal, aqui vamos chamar de N1. O N2 vai ser, no próprio ponto P, vai ser menos 1 sobre R, X, Y e Z. Então você tem duas normais, uma é oposta da outra. Certo? No caso 2, no exemplo 2, o plano, a normal dele é constante, concorda? É um vetor, então é constante. Então como é que eu posso indicar nesse caso? Essa é uma normal. E a outra é menos N1. Isso aqui é associado a qualquer ponto do plano, a todo ponto do plano, porque é fixo. O vetor normal aqui não se altera. Certo? Então, isso a gente vai ter que calcular em todas as superfícies.